Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos responder a prova do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco, certo? O SSA1, né? Destinado aos alunos do primeiro ano do ensino médio, ok? Então nós pretendemos nesse vídeo resolver as questões da prova de matemática. Então vamos analisar a primeira delas, certo? Então a primeira delas nos diz o seguinte, ó, questão número 13. O gráfico a seguir trata de um dos aspectos da violência no Grande Recife, em matéria veiculada no Jornal do Comércio no dia 30 de abril de 2017. Então aqui temos o gráfico, né, a radiografia do crime, okay? Os anos, né, no eixo horizontal, e a quantidade de homicídios dadas aqui nas bolinhas. Então, com base nesse gráfico, analise as sentenças a seguir. Só houve queda no número de homicídios no período de 2008 a 2013. 2. A média do número de homicídios no período de 2013 a 2016 é superior a 3.700 casos. 3. Apesar do crescimento acentuado dos homicídios a partir do ano de 2013, o ano de 2016, em comparação com o ano de 2004, apresentou um aumento aproximado de 7% em relação ao número de casos. É correto o que se afirma apenas em 1, 2, 3, 1 e 2 ou 2 e 3, certo? Então vamos analisar a veracidade dessas três afirmações com base nesse gráfico. Então, a primeira afirmação nos diz o seguinte: só houve queda no número de homicídios no período de 2008 a 2013, certo? Então, esse item está dizendo que só houve queda, né? Só houve redução no número de homicídios nesse período, né, de 2008 a 2013. Se observarmos no gráfico, 2008 até 2013 é esse período aqui, ó. E nós podemos observar que de fato os homicídios nesse período caíram, certo? Mas se você observar aqui, ó, entre 2006 e 2007, nós também tivemos uma queda no número de homicídios. Em 2006 tínhamos 4.634 homicídios e em 2007 4.591. Então o item 1 é falso, porque ele diz que só houve queda nesse período, né? E nós percebemos que antes desse período já tinha acontecido uma queda. Então o primeiro item é falso, certo? Como nós queremos saber quais das três são corretas, né? O fato do primeiro item ser falso nos permite eliminar os itens A e D, certo? Então ficamos agora com B, C e E. Então agora vamos analisar o item 2. O item 2 nos diz que a média do número de homicídios no período de 2013 a 2016 é superior a 3.700 casos. Então o período agora é esse aqui, certo? E nesse período, né, de 2013 a 2016, a afirmação é que a média é maior que 3.700, ok? Então vamos calcular a média, né, nesse caso. Então temos aqui 4 anos, né? A média vai ser somar a quantidade dos homicídios em cada um desses anos e dividir por 4, ok? Então vamos somar 3.100, que foi a quantidade de homicídios em 2013, com 3.434, que foi a quantidade de homicídios em 2014, mais 3.889, quantidade de homicídios em 2015, mais 4.479, certo? Somando isso aqui, teremos 18 com 4, 22, né? Sobe 2, 5, com 15, 20, 0 e vai 2, 2 com 1, 3, com 4, 7, com 8, 15, com 4, 19,
vai 1, 4 com 3, 7, com 3, 10, com 4, 14. Então, nesses 4 anos, houve 14.902 homicídios. Total de homicídio nos 4 anos, dividido por 4, vai nos dar a média. Né? Então, 14 dividido por 4 dá 3, sobra 2. 29 por 4 vai dar 7. 4 vezes 7 é 28. Né? Então, sobra 1 ainda. 10 por 4 dá 2. Sobra 2. 22 por 4 vai dar 5. E sobra 2. Com mais uma vírgula, temos 5. Então, a média foi 3.725,5, né? Que de fato é maior que 3.700 casos. Então, o item 2 é verdadeiro, certo? A média foi superior a 3.700 casos. O fato do item 2 ser verdadeiro nos permite descartar a letra C, né? Já descartamos também a letra A, porque o primeiro item é falso. Descartamos o D, porque o primeiro item é falso. E agora tudo depende se o item 3 é verdadeiro ou não. Né? Estamos agora entre letra B e letra E. Okay? O item 3 nos diz o seguinte. Ó. Apesar do crescimento acentuado dos homicídios a partir do ano de 2013, o ano de 2016, em comparação com o ano de 2004, apresentou um aumento aproximado de 7% em relação ao número de casos. Okay? Então, nós vamos comparar o ano de 2016 com o ano de 2004. Então, já percebemos que em 2016 tivemos mais homicídios que em 2004, né? E ele diz que esse aumento percentual é aproximadamente 7%. Okay? Então, vamos calcular esse aumento. Né? Vamos ver qual a diferença entre a quantidade de homicídios de 2016 e a quantidade de homicídios em 2004. 4.194. Okay? Subtraindo do outro, nós temos 5. Corta esse 4 aqui com 3. 17 menos 9, 8. 3 menos 1, 2. Okay? Então, 2016, quando comparado com 2004, teve 285 homicídios a mais. Certo? Logo, esse aumento vai ser dado pela divisão de 285 pela quantidade de homicídios em 2004. Né? 4.194. Ok? Porque nós queremos aqui o aumento em relação a esse período aqui de 2004. Certo? Beleza. Então, vamos agora fazer essa divisão, certo? Então, a priori, 285 não dá para dividir para 4.194. Então, 0, e acrescenta um 0 aqui em cima. 2.850 também não divide por 4.194. Então, acrescentamos um novo 0. E, de novo, outro 0 aqui em cima. Então, veja que nós queremos, no item 3, né? Saber quanto foi esse aumento aproximado, ok? Então, nós podemos, sem perda nenhuma, aproximar essa fração aqui. Né? Eu vou aproximar o numerador por 28.000, certo? E vou aproximar o denominador por 4.000. Então, essa fração aqui é aproximadamente essa. E nessa, nós temos exatamente 7. Okay? Então, isso aqui é aproximadamente 0,07. Okay? Estamos fazendo isso porque a questão nos pede o aumento aproximado. Né? Okay? Então, de fato, o aumento aproximado é algo em torno de 7%. Okay? Então,
Isso nos permite concluir que o item 3 é verdadeiro. Logo, é correto afirmar que 2 e 3 são verdadeiros. Então, questão 13 tem gabarito letra E. Então, agora vamos para a próxima questão. Questão de número 14. A população inicial de uma colônia de bactérias cresce 40% a cada hora e é de 8 vezes 10 elevado a 5 bactérias. Qual é o número aproximado de bactérias dessa colônia ao final de 16 horas? Okay? Então, a cada hora eu tenho um aumento de 40% na quantidade de bactérias e inicialmente nós temos 8 vezes 10 elevado a 5 bactérias. Então veja que esse aumento de 40% é sempre em relação à quantidade da hora anterior. Né? Então é como se eu tivesse uma questão de juros compostos, certo? Só que aqui em termos de bactérias, né? Crescimento da população de bactérias. Mas eu vou utilizar aquela mesma expressão que nós utilizamos para juros compostos. Né? Que nos diz que montante é igual a capital 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Só que aqui eu vou chamar de M a quantidade de bactérias num ano T e C vai ser a minha quantidade de bactérias inicial, beleza? Então nesse caso nós temos o M é uma função do tempo, né? Eu tenho uma quantidade de bactérias em cada instante de tempo, certo? A quantidade de bactérias iniciais é 8 vezes 10 elevado a 5. Então, 8 vezes 10 elevado a 5. A cada ano a população cresce 40%, então a taxa é 40%. E numericamente é 0,4. Né? É 40 dividido por 100. Okay? Então, 1 mais 0,4 vai ficar 1,4 elevado a t. Então essa aqui é a função que me diz qual é a quantidade de bactérias no ano t. Okay? Nós queremos saber qual é o número aproximado de bactérias ao final de 16 horas. Certo? Então, nessa expressão aqui, vamos substituir t por 16. Vamos ficar com M 16 vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a 5 multiplicado por 1,4 elevado a 16. Certo? E a questão aqui nos manda considerar que 1,4 elevado a 16 é 218. Certo? Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a quinta vezes 218. Vamos logo fazer aqui no lado 218 vezes 8. Então 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Então dá 1744. Logo, ficaremos com 1744 multiplicado por 10 elevado a 5. Então, a questão nos pede o número aproximado, né? E nos dá a resposta em notação científica, né? Potências de base 10, certo? Então, vamos avançar a vírgula 3 casas, beleza? Então, nosso resultado é 1,744 vezes 10. Então, avançamos a vírgula 3 casas, adicionamos 3 unidades a esse expoente. Então, fica 8. Então, analisando as alternativas, o valor mais próximo
da nossa resposta está dado no item A. Certo? 1,744 é aproximadamente 1,7. Então o gabarito aqui da questão 14 é letra A. Então vamos agora resolver a questão do número 15. Né? Essa questão diz o seguinte, ó, no triângulo retângulo ABC, representado a seguir, então ABC, o lado AB mede 5 centímetros a mais que o lado AC. Então vamos supor que o lado AC mede X, o lado AB vai medir X mais 5. Ok? E ele nos diz que a tangente desse ângulo θ é 0,75 e nos pede o perímetro e a área do triângulo. Então vemos que é um triângulo retângulo, certo? E eu sei que a tangente num triângulo retângulo relaciona os dois catetos. Então tangente de θ é igual ao cateto oposto a θ. Então o cateto oposto a θ é o lado AC, certo? O lado AC mede X. O cateto adjacente é o outro cateto, é o cateto AB, que mede X mais 5. Certo? Então, como a tangente de θ é 0,75, né? Para evitar trabalhar com decimais, eu sei que 0,75 é 3 quartos, certo? Então, eu vou usar essa fração aqui. Então, ficaremos com 3 quartos igual a x sobre x mais 5. Só estou usando os 3 quartos para facilitar mais ainda a equação. Não tem que resolver conta com decimais, ok? Fazendo aqui meio por extremos, né? Ficaremos com 3x mais 15 igual a 4x. Então agora passamos esse cara para o outro lado, né? E vamos concluir que x é exatamente 15 centímetros. Se x é 15 centímetros, o cateto AC mede 15 e o cateto AB mede 20. Ok? Então, temos aqui 15, temos aqui 20 e temos um triângulo retângulo. Então, podemos achar a hipotenusa, né? Usando o teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Ok? 20 ao quadrado é 400, 15 ao quadrado 225. Então, essa soma aqui vai dar 625. Passando esse quadrado como uma raiz, vamos concluir que y é igual a 25 centímetros. Então, achei a dimensão y, ela vale 25, já posso dizer quem é o perímetro. O perímetro é a soma das medidas. Então, 20 mais 15 mais 25. Então, vai dar 60. O perímetro é 60, então isso nos permite eliminar a letra A letra C e a letra E. Certo? Ficamos com B e D. Para diferenciar as duas, vamos calcular a área desse triângulo. Nós sabemos que a área de um triângulo, chamado de AT, é base vezes a altura relativa a essa base sobre 2. Okay? Como o triângulo é retângulo, eu posso escolher qualquer um dos catetos para ser a base e o outro para ser a altura. Okay? Então eu vou chamar o cateto AB de base e o cateto AC de altura. Então a base é 20, a altura é 15, 20 vezes 15 sobre 2. Dividindo 20 por 2, temos 10, e 10 vezes 15 é 150. Então a área desse triângulo é 150 centímetros quadrados. Logo o gabarito aqui é B. Perímetro 60 centímetros e área 150 centímetros quadrados.
Então vamos para a próxima questão. Questão 16. Qual das alternativas a seguir representa conjuntamente os esboços dos gráficos das funções reais f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 4x menos 4? Ok? Então temos aqui os esboços, certo? Então, antes de tudo, f de x igual a x ao quadrado é uma parábola que só tem uma raiz, né, quando x é zero, ok? Então, nota que em todos os gráficos a parábola toca a origem no mesmo ponto, né? Toca o eixo x no ponto 0, 0, beleza? Então, a parábola não vai nos dar nenhuma informação que nos permita distinguir essas letras, né? As alternativas. O que vai nos permitir fazer isso é o gráfico da função g. Então, g de x igual a 4x menos 4 é uma função do primeiro grau, logo o seu gráfico é uma reta, certo? Como dado aqui em todas as opções, né? A parábola é o gráfico da f e a reta é o gráfico da g. Veja que essa reta, né, ela vai tocar o eixo y quando x for igual a 0, certo? Então, quando fazemos x igual a 0, nós concluímos que y é menos 4, né? Ou que g de 0 é menos 4, certo? Conclusão, essa reta toca o eixo y, que é esse eixo aqui, certo? No ponto menos 4. Então, veja, o gráfico da letra A toca aqui em cima, e aqui em cima o y é positivo, né? Então, essa informação já nos permite eliminar a letra A. Na letra B, ele também toca num valor de y positivo. Então, a letra B não pode ser a resposta. Na letra C, ele toca, de fato, num valor abaixo, né? Toca aqui embaixo, ó. Certo? Então, a letra C pode ser a opção correta. Na letra D, ele toca o eixo y também no valor positivo, então está descartada. Na letra E também toca no valor positivo, então também está descartada, certo? Logo, usando o fato de que essa reta toca o eixo y no menos 4, nós concluímos que a resposta é a letra C. Ok? Então, gabarito da questão 16, letra C, porque essa reta toca o eixo y num valor que está abaixo de 0, conforme dado aqui nesse gráfico. Então, vamos para a próxima questão. Beatriz tem dois carros do tipo flex, né, que podem ser abastecidos com gasolina, álcool ou com os dois combustíveis misturados. Alguns dados sobre o consumo médio do combustível dos dois carros de Beatriz estão representados na tabela a seguir. Temos aqui a tabela, consumo do carro A, consumo do carro B e o tipo de combustível que ele usa, além do preço. Beatriz fez 4 viagens sucessivas para a casa de seus pais, percorrendo em cada uma delas a distância de 600 km. Na primeira e na segunda viagem, optou, respectivamente, pelos carros A e B, abastecidos com álcool. Na terceira e na quarta viagem, optou por utilizar, respectivamente, os carros A e B, abastecidos com gasolina. Com base nessas informações, analisa as afirmativas abaixo. Então, ele faz aqui 4 afirmativas e pede que determinemos quais dessas afirmativas é correta. Ok? Então, vamos analisá-las uma a uma. A primeira afirmativa nos diz que o gasto de Beatriz com combustível foi de R$ 14,00 a mais na segunda viagem que na primeira. Ok? Então, na primeira viagem, ela utilizou o carro A. Né? Na primeira viagem, ela usou o carro A e na segunda, o carro B. Ok? Então, na primeira, ela usou o carro A, na segunda, ela usou o carro B. E ambos os carros, em ambas as viagens, ela usou álcool. Okay? Na primeira e na segunda viagem, ela utilizou o combustível álcool. E aqui na tabela nós temos que o carro A faz 8 km com 1 litro e o carro B faz 7,5 km com 1 litro. Como em cada viagem a distância é de 600, né?
Na primeira viagem, ela vai gastar 600 dividido por 8 litros. Faz 8 km com 1 litro e vai percorrer 600 km. Ok? Então, 600 por 8 é a mesma coisa que 300 dividido por 4. E 300 dividido por 4 vai dar 75. Então, na primeira viagem, ela gastou 75 litros de álcool. Beleza? Na segunda viagem, ela vai andar os mesmos 600 km, só que agora com o carro B, que faz 7,5 km com 1 litro. Então ela vai gastar 600 dividido por 7,5. Posso dividir em cima e embaixo por 5, né? Então vai dar 125 dividido por 1,5. Ok? Multiplicando por 10 em cima e embaixo, né? Eu vou ter 1.250 dividido por 15. Que eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 5, né? Então vai dar, dividido por 5, né? 125 por 5 vai dar 25. Então vai dar 250 dividido por 3. 250 por 3 é, dividido 25 por 3 dá 8. 83,33. Certo? Então na segunda viagem ela gasta 83,33 litros de álcool. Beleza? Então o item 1 nos diz que na segunda viagem ela gastou R$14 a mais do que na primeira. Né? Então veja, em termos de litros de combustível, né? Na segunda viagem ela gastou 13,33 litros a mais que na primeira. E cada litro de álcool custa R$2,80. Certo? Então, o que ela pagou em reais foi 13,33 vezes 2,8. E de fato, isso aqui vai dar um valor maior que 14. Né? Mas o item 1 está dizendo que ela gastou exatamente R$14. E aqui nós percebemos que essa afirmativa é falsa. Né? Ela vai gastar mais que R$26. Ok? Então, o primeiro item é falso. O fato do primeiro item ser falso nos permite concluir, ou nos permite eliminar letra A, letra D e letra E. Certo? Então, automaticamente já concluímos que o item 3 é verdadeiro. E para distinguir entre B e C, vamos analisar a afirmativa 2. A afirmativa 2 nos diz o seguinte, né? Nos diz que na terceira e na quarta viagem a despesa foi de R$374 com combustível. Na terceira e quarta viagem ela vai usar os carros A e B com gasolina, certo? Então na terceira ela usa o carro A, na quarta ela usa o carro B abastecido com gasolina. Então, o carro A com gasolina, ele faz 12 km com litro, certo? Logo, ela vai gastar 600 sobre 12, 50 litros. Então, a terceira viagem, ela gasta 50 litros de gasolina. Na quarta viagem, ela usa o carro B, né? O carro B com gasolina, ele faz 10 km com litro. Então na segunda viagem ela vai gastar 60 litros de gasolina. Logo na terceira e na quarta viagem ela vai gastar 110 litros de gasolina
E o litro de gasolina custa R$ 3,40. Logo, ela vai ter que pagar 110 vezes 3,40, né? Que eu vou abreviar aqui como 3,4, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 11 vezes 34, né? E 11 vezes 34 vai dar 374. Então, de fato, na terceira e na quarta viagem ela gasta R$ 374. Conclusão, a afirmativa 2 é verdadeira, né? Já tínhamos eliminado as letras A, D e E. O fato de 2 ser verdadeira nos permite concluir que a alternativa correta é letra B, certo? Então, não precisamos nem analisar 3 e 4, certo? Então, vamos para o próximo exercício, né? Isso aqui tem gabarito letra B, ok? Então, questão 18. O engenheiro construiu uma piscina em formato de bloco retangular, a qual mede 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. Após encher a piscina completamente, o engenheiro abriu um ralo que tem a capacidade de esvaziá-la à razão de 20 litros por minuto. Utilizando esse ralo, em quanto tempo o nível de água dessa piscina vai baixar 10 centímetros, certo? Então a base dessa piscina tem comprimento 7 metros e tem largura 4 metros. Nós queremos saber quanto tempo vai baixar 10 centímetros. Então, a altura que nos interessa mede 10 centímetros, que em metros, né, é 0,1. Okay? Logo, vai baixar 10 centímetros, tem que baixar 4 vezes 7 vezes 0,1 metros cúbicos. Okay? Isso aqui é 2,8 metros cúbicos. Então, para que a altura diminua 10 centímetros, é necessário que seja esvaziado 2,8 metros cúbicos. O metro cúbico são 1.000 litros, né? Então isso aqui é 2.800 litros. O ralo dessa piscina tem vazão de 20 litros por minuto. Então saem 20 litros a cada 1 minuto, certo? Logo, para esvaziar 2.800 litros, que é o que vale abaixar 10 centímetros, o tempo necessário será 2.800 dividido por 20. Corta esse zero com esse. Isso aqui vai dar 140 minutos. Ok? Que, escrevendo em termos de hora, né? 1 hora são 60 minutos. 140 minutos são 2 horas e 20 minutos. Ok? Logo, a piscina vai esvaziar 10 centímetros. Quando ela esvaziar 2.800 litros, que isso vai acontecer num tempo de 2 horas e 20 minutos. Logo aqui o gabarito é o item D. Beleza? Ok? Vamos para a próxima. Considere a função real g definida a seguir. Em relação a essa função, é correto afirmar que... Então temos aqui 5 afirmativas sobre o crescimento, o decrescimento ou a constância dessa função. Vamos esboçar o gráfico dela aqui rapidamente e analisar os 5 itens, ok? Então esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. Veja que as divisórias aqui no eixo X são menos 1 e 1, né? Então vou marcar o menos 1 aqui. E o 1 aqui. Ok? Entre menos 1 e 1, o G é sempre 1. Né? Então nós temos uma reta horizontal aqui, ó, que toca o eixo Y no 1. Veja, G de 0 é 1, beleza?
Então nós temos, nesse trecho o gráfico é uma reta horizontal. Certo? Quando x é menor que menos 1, o gráfico é isso aqui, né? Y igual a 2 mais x. Se eu trocar x por menos 1, ó, y vai dar 1, certo? Então passa por esse ponto. Se eu trocar x por menos 2, vai dar 0. Né? Isso quer dizer que nesse pedaço o gráfico é uma reta que corta o eixo x no menos 2. Ok? E aqui no final, se eu trocar x por 1, vai dar 1. Ok? E quando o x é 3 sobre 2, que é 1,5, menos 2x mais 3 é 0. Né? Então, essa reta vai fazer o seguinte. Né? Vai cortar aqui no 3 sobre 2, que é 1,5. Ok? Então agora podemos analisar o crescimento, decrescimento e a constância dessa função, já que sabemos qual é o gráfico. Né? A letra A diz que ela decresce para x menor que 1. Isso não é verdade porque nesse trecho aqui ela é constante. Okay? Então a letra A está eliminada. A letra B diz que ela cresce para x maior que 1. O que é mentira, né? Para x maior que 1 ela decresce. Ok? O item C nos diz que ela é constante quando x é maior que menos 1 e menor que 0. Que é esse trechozinho aqui. Ó. De fato, ela é constante. Então, o gabarito aqui é a letra C, certo? Só para concluir, letra D diz que ela é crescente para x maior que menos 1. Isso é falso, porque entre menos 1 e 1 ela é constante, certo? Letra E diz que ela é decrescente para x maior ou igual a 0. E essa aqui é muito falsa, porque nesse pedaço aqui ela decresce. Ela só decresce a partir do menos 1, ok? Entre 0 e 1 ela é constante. Então de fato aqui o gabarito é a letra C. Beleza? Bom, em relação à questão 20, né? Eu coloquei um vídeo lá no canal com a resolução específica dessa questão aqui, certo? Ela é uma questão um pouco mais complicada quando comparada com as demais. Por isso que eu resolvi colocar a solução dela à parte. Então, se você quer dar uma olhada aqui na resolução dessa questão, eu recomendo que você passe lá no meu canal no YouTube, né? Juscelino 2001, ok? Então, a solução da questão 20 está lá. Então, vamos passar para a questão 21. Mas só a título de gabarito, né? O gabarito aqui é 6/7, ok? Mas a resolução em detalhes você encontra lá no meu canal. Questão 21 nos diz o seguinte. Ó. A prova final de geografia de uma escola é composta de 10 itens, com alternativas do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes um estudante poderá responder esta prova, de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão? Então nós temos 10 itens, né? 7, 8, 3, 6, 8, 9, 10. E cada item nós temos duas opções. Ou o candidato afirma verdadeiro ou ele afirma falso. Certo? Então tem duas formas dele responder a primeira pergunta, duas formas dele responder a segunda, duas de responder a terceira, duas de responder a quarta, duas formas de responder a quinta, duas formas de responder a sexta, duas de responder a sétima, duas de responder a oitava e duas de responder a décima. A nona e duas de responder a décima. Ou ele coloca V ou ele coloca F. Certo? Ele quer que nós determinemos todas as maneiras diferentes dele responder a prova. Certo? Então, pelo princípio multiplicativo, é só você multiplicar as maneiras de responder cada uma das questões. Ok? Então, devemos multiplicar 2 por ele mesmo 9 vezes. Então, o total aqui, ó, é 2 elevado a 10. Certo? Ou, se preferir,
2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 vezes 2 vezes 2 também é 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E sobra um 2 ainda. 8 vezes 8, 64. E 2 vezes 8, 16. Sessenta e 4 vezes 16 dá exatamente 1024. Logo, usando o verdadeiro ou falso, ele pode responder os 10 itens de 1024 formas diferentes. Portanto, o gabarito aqui é a letra E. Ok? Última questão, né? Já que a próxima começa a prova de física. Questão 22. Os lados de um triângulo medem respectivamente 5, 7 e 8. Quais são as respectivas medidas dos lados de um triângulo semelhante, cujo perímetro mede 0,6 metros, certo? Então, nós temos aqui um triângulo que tem dimensões 5, 7 e 8 centímetros, certo? Todos em centímetros. Então, esse triângulo aqui tem perímetro 20 centímetros. E agora nós temos outro triângulo semelhante a esse, que tem medidas desconhecidas, né? X, Y, Z. Mas eu sei que o perímetro desse triângulo, que eu vou chamar de P2, é 0,6 metros, que em centímetros dá 60. Certo? Então, quando eu comparo o perímetro desse triângulo com o perímetro desse, né? Vou chamar aqui esse cara de 1 e esse aqui de 2. Eu vejo que o perímetro triplicou, né? Certo? Então, o perímetro foi multiplicado por 3, né? Beleza? Vou tirar esse x para não confundir com esse aqui. E ele nos diz que os triângulos são semelhantes. Então, triângulos semelhantes têm todas as medidas proporcionais, certo? Mas se o perímetro triplicou, isso quer dizer que as medidas de cada um dos lados triplicou. Em outras palavras, esse x aqui, ele mede o triplo de 5, que é 15. O y mede o triplo de 7, que é 21. E z mede o triplo de 8, que é 24. Ok? Se você somar os três, você vai obter perímetro 60. Né? 24 com 21, 45, com 15, 60. Ok? Então, comparando os perímetros, percebemos que houve um aumento de 3 vezes. Né? O perímetro triplicou. Né? Dessa forma, os lados devem triplicar. Logo, as medidas desse triângulo que tem perímetro de 60 centímetros são 15, 21 e 24 centímetros, conforme descrito na letra A. Beleza? Então, a dica que fica é que triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Certo? Lados proporcionais implicam perímetros proporcionais. Então, isso encerra a resolução da prova de matemática do sistema seriado da UPE, na primeira fase, okay? Espero que tenham gostado. E nos vemos, né, numa próxima resolução, possivelmente da segunda fase, okay? Da prova da segunda fase. Também pretendo postar a resolução no canal. Só lembrando que a resolução da prova da terceira fase já está lá no canal em vídeos individuais. Então, mais uma vez, obrigado por acompanhar essa resolução e nos vemos no próximo vídeo.